A paz do Senhor a todas as irmãs que estão participando. Quero agradecer a Deus, então, pela oportunidade de estar tratando de um assunto tão importante que é a unicidade de Deus. Eu, na verdade, conforme a minha esposa mencionou antes de eu começar, inclusive eu estou gravando, antes de eu começar a gravar, eu tenho estudado bastante e a minha preocupação é não ser muito detalhado, que aí a gente perde tempo e direção muitas vezes. Mas nós estamos tratando da unicidade de Deus e a premissa da unicidade de Deus é que há um único Deus, ponto, né? Ele não se manifesta em três pessoas, como a Trindade, por exemplo, crê, né? Não é feito, vou dizer assim, de três pessoas. Mas para eu poder embasar um pouquinho o que eu vou estar dando aqui no estudo hoje, vou estar lendo várias passagens bíblicas e como é um estudo bíblico, eu peço até paciência para vocês que estão acompanhando, porque vão ser muitas passagens que eu vou estar lendo rapidamente. Uma passagem bastante conhecida, não Deuteronômio 6, mas Deuteronômio 4, versículo 35, diz assim: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor, ou Jeová, é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Então, é aqui Deus se revelando para o povo de Israel dessa forma. E depois, quando Deus dá os seus famosos 10 mandamentos, em Deuteronômio 6 é revisado alguma coisa disso, a gente lê em Deuteronômio 6:4 o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, a ideia aqui é exatamente essa. Escute, Israel, preste atenção, Israel. Jeová, né, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, né? Também vou ler um versículo aqui de propósito, Deuteronômio 4, ainda, versículo 39, diz assim: pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Então, a gente vê aqui Deus estabelecendo essa base de compreensão, que há um ou só um Deus. E em Deuteronômio 32, já quase terminando, né, o livro de Deuteronômio, Deus fala, não é alguém declarando, mas é o próprio Deus falando a respeito, versículo 39 do capítulo 32 de Deuteronômio, diz assim: vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo, né? E aí ele continua falando outras coisas. Então, Deus no Antigo Testamento, ele estabelece muito claro isso, que ele é um único Deus. Mas não fica só nisso. Por exemplo, 2 Samuel 7:22, Samuel, ele declara o seguinte: portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Então, qual era o ensinamento até então, até Samuel? Que há um só Deus, tá? Uma outra passagem, por exemplo, em 1 Reis 8, capítulo grande, no versículo 60, diz assim: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Então tem esse ensinamento na palavra de Deus. Segunda Reis, agora no capítulo 19, versículo 15, eu até indico para vocês que vocês anotem, porque não vão conseguir acompanhar tantos versículos, né? Diz assim, Segunda Reis 19:15: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fazes os céus e a terra. Também em 1 Crônicas 17:20, algo semelhante ao que a gente já lê: ó Senhor, ninguém há semelhante a ti.
e não há Deus senão tu só, segundo tudo quanto temos ouvido com os nossos ouvidos. Então, aqui a gente vê que o ensinamento que chegou até eles, né, a partir de Moisés, ali Deuteronômio 4, depois Deuteronômio 6, é que há um único Deus. E nos Salmos isso também se manifesta, né? Eram hinos cantados, como algumas igrejas têm harpa cristã. Os salmos eram hinos inspirados por Deus, cantados. Diz assim, Salmo 18, versículo 31, porque quem é Deus senão Jeová? Quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Outro salmo, também Salmo 86, 10, diz assim, porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Os profetas também falam muito disso. Então a gente vê, por exemplo, em Isaías, aliás, em Isaías tem alguns dos versículos mais monoteístas que a gente pode assim definir dessa forma. Isaías 37, 16 diz assim, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Então a ideia é essa mesmo de ter só um Deus. Em Isaías 43, versículos 10 e 11, passagem bastante conhecida de quem estuda o assunto, diz assim, Isaías 43, 10 e 11, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Versículo 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Inclusive eu vou até ler o versículo 12 agora aqui, eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Então, Deus ele vai colocando isso através da sua palavra, que é um único Deus, um único Deus. No capítulo 44, no versículo 6, diz assim, de Isaías, né? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. No versículo 8, e lembre-se que a gente leu, né, Salmos falando sobre Deus ser a única rocha, né? Versículo 8, e aí eu sempre pergunto, quando eu falo sobre esse versículo 8, se tem alguma coisa que Deus não conhece. Tem algo que Deus não conhece? Assim diz a palavra, ó, versículo 8 de Isaías 44. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? E agora vem a pergunta, porque vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então, eu sempre pergunto, tem alguma coisa que Deus não conhece? A resposta óbvia é não, Deus conhece todas as coisas. Mas o próprio Deus diz aqui que ele não conhece outro Deus além dele. Essa é a própria palavra de Deus, né? Isaías 45, no versículo 6, eu vou ler o versículo 5 também, diz assim, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou Jeová e não há outro. No versículo 14, inclusive, desse capítulo, né, de Isaías, assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e os sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão, far-te-ão
as suas súplicas, dizendo: deveras, Deus está em ti e nenhum outro Deus há mais. Então aqui, né, essa profecia, temos várias outras passagens, inclusive no versículo, no capítulo 45 ainda, eu vou estar lendo todo esse trecho, e desculpe eu estar lendo tanto, mas eu creio que é importante você ver a ênfase da Bíblia em relação a isso o tempo inteiro. Versículo 21 do capítulo 45, anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor, e não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. E agora versículo 22 de Isaías 45. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Versículo 23, e essa aqui é bastante conhecido porque tem duas passagens, na verdade 3 passagens no Novo Testamento. Filipenses 2 fala a respeito, Romanos 14, eu acho, fala a respeito, e Apocalipse 5, desse versículo 23 aqui diz assim: e por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, por mim jurará toda a língua. Quando você olha no Novo Testamento, você vai descobrir que quem fala assim é o Senhor Jesus Cristo, esse Deus que no versículo 21 diz Deus justo e salvador. No versículo 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Então aqui o Jeová do Antigo Testamento está sendo o Jesus do Novo Testamento. Para mudar um pouquinho de livro, ainda tem outras passagens aqui em Isaías que falam, né, da unicidade, um só Deus. Em Oséias 13, versículo 4, a gente lê assim: todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. E aí você pode linkar aqui com Isaías 45, se você quiser. Joel 2 também, no versículo 27, fala assim: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. Quer dizer, só ele, né? Zacarias 14, 9, é uma profecia, inclusive, que fala sobre exatamente essa, até de certa forma, essa confusão que às vezes as pessoas fazem, tá? Zacarias 14, 9 diz assim: e o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Muito importante, né? Esse aqui você coloca uma estrelinha, você que está anotando, coloca ali uma estrelinha, porque depois nós vamos ver que esse nome desse Senhor, e principalmente quando aplicado à salvação, é o nome do Senhor Jesus. Muito bem, no Novo Testamento, eu tentei não repetir muito, porque tem muitas passagens onde perguntam para Jesus qual é o maior mandamento de todos, e ele responde, né? Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e assim vai. Mas Marcos 19, Marcos 12, 29, perdão, Marcos 12, 29, diz assim: e Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, para Jesus, o mandamento mais importante era exatamente a compreensão, né, a obedecer o entendimento que havia um único Deus. E mais para frente, nessa mesma passagem, o escriba que havia interpelado Jesus responde e diz assim: o escriba disse-lhe: muito bem, mestre, e com verdade disseste, há um só Deus, e que não há outro além dele. Esse era o entendimento, e sempre foi o entendimento do povo de Deus, né, até então. E Jesus agora, em São João capítulo 17, na sua oração conhecida como oração sacerdotal, no versículo 3, ele ora
diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. No livro de Atos nós vamos ver também vou falar assim, essa declaração de que há um único Deus. O Deus que, Atos 17, 24, perdão, Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Embora aqui não se use a expressão um só Deus, Paulo apresenta ele como único Criador e Senhor de todas as coisas, né? Romanos capítulo 3, versículo 30, esse Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele declara também que há um único Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, a gente lê assim: sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Em 1 Coríntios, capítulo 8, também no versículo 6, diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Gálatas 3, versículo 20, ora o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Efésios 4, versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. 1 Timóteo 2, versículo 5, muito importante também, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tá? Então, 1 Timóteo 2, 5. Eu vou repetir, né? 1 Timóteo 2, 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se quiser também coloca uma estrelinha ali do lado desse versículo. Mas continua, né? Porque esse ensinamento de um só Deus, ele perpassa assim toda a Bíblia. E eu estou fazendo isso de propósito para que vocês tenham uma noção de que realmente a Bíblia ensina que há um único Deus. Tiago 2,19 diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2,19. Então, eu poderia também citar algumas passagens de Apocalipse, mas dá para ter uma boa ideia de que, na verdade, há um só Deus, né? Um só Deus. Esse é o ensinamento de Gênesis a Apocalipse, da palavra de Deus, e que é repetido muitas vezes. Agora, eu acho importante a gente notar, e agora nós vamos para uma outra passagem, que há algumas passagens que talvez sejam difíceis de interpretar e que são um pouquinho polêmicas, e elas que começam, às vezes, ocasionar algumas dúvidas quando a gente começa a falar sobre assim, Deus ser um, tá? E a primeira dessas eu gostaria de tratar aqui é Mateus 28, versículo 19, uma passagem também importante, mas é bom a gente entender, né, todo esse contexto. Então Jesus estava para ascender aos céus e ele estava dando suas últimas ordens aos seus discípulos. Tanto é que essa passagem aqui é conhecida como a Grande Comissão, né? Porque ele vai estar agora, depois de ter andado 3 anos e meio, 3 anos entre os seus discípulos aqui na terra, como, né, ensinando. Ele já viveu 30 anos, mas aqui ele está no final do seu ministério terrestre, e ele dá uma ordem para os seus discípulos para eles pregarem o evangelho. E agora nós vamos ver um pouquinho como que isso foi feito, né? Para vocês entenderem
na prática e o que algumas coisas, as consequências. Quando eu estou dando aqui um estudo sobre unicidade, esses tempos aqui eu estive escrevendo muitas coisas, então tem muitos detalhes bonitos e eu tenho que ficar me policiando para eu não entrar muito lá dentro. Mas eu creio que deu tempo para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Mateus 28, 19, para vocês verem. Eu só estava lendo aqui, né, um versículo depois do outro, mas agora nós vamos entrar em alguns detalhes e eu quero que vocês comecem a entender um pouquinho as consequências daquilo que nós cremos, nós chamamos de unicidade, tá? Diz assim Jesus: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então aqui algumas pessoas ficam confusas por causa dessa passagem aqui, e nós vamos entrar em detalhes para que vocês compreendam o que eu quero dizer com isso, tá? Então, primeira coisa, a Bíblia realmente fala de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Isso aqui é inegável, é muito importante que a gente não negue o ensinamento completo da palavra, mas que a gente entenda o que significa esse ensinamento da palavra, tá? Diz assim a palavra de Deus, né? Olha só de novo, vou ler. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então aqui a gente vê Pai, a gente vê Filho e a gente vê Espírito Santo. Agora nós precisamos entender da maneira como os discípulos entenderam, tá? Uma passagem paralela a essa a gente encontra em Lucas, tá? No capítulo 24, e eu quero que você vá lá, deixa marcado na sua Bíblia, né? Mateus 28, 19, para você entender melhor. Versículo 45 de Lucas 24, diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então Jesus agora, o que ele faz? Aqui também está no final, Jesus aparece aos 12, Jesus ele está conversando com eles e abre o entendimento. Por que abre o entendimento? Versículo 44, é o versículo anterior. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Para vocês entenderem, o Antigo Testamento nessa época era dividido assim: lei de Moisés, profetas e salmos. Então, em outras palavras, ele está falando sobre todo o Antigo Testamento aqui. E aí, então, versículo 45, então abriu-lhes o entendimento para entenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, e agora, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Tá? Então aqui Lucas ele fala o seguinte: olha, você deve pregar o evangelho, tá, a todas as nações, começando por Jerusalém. Esse versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Então você vê aqui um detalhe no versículo 47, diz assim: em seu nome. Em seu nome. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Em outras palavras, essa passagem de Lucas 24, 47, ela conta o mesmo acontecimento de um ângulo diferente. E aqui você está explicando melhor, você fala em seu nome, e eu já vou entrar nas consequências disso. Mas quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 28, 19,
porque esse de Lucas 24 ali é só um parênteses, uma explicaçãozinha para que vocês entendam a sequência a seguir. Diz aqui, ó, batizando-as em nome. Você pode ler isso aí, em nome. Quando fala em e não nos nomes, tem uma diferença aqui. Se fossem 3 nomes diferentes, a gente teria batizando-as nos nomes do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No estudo que eu fiz, eu até coloquei, pelo fato da Bíblia estar falando assim, em nome, eu até concedi que Pai fosse nome, que Filho fosse nome, que Espírito Santo fosse nome, mas todo mundo sabe que Pai não é nome, é um título, é uma característica, né? O nome do meu pai é Adam, né? Eu sou pai também, meu nome é Gerson, e a minha esposa tem um pai, o nome dele é Baltazar. Então pai é uma característica, não é um nome, né? Filho, tem algumas senhoras aqui, algumas irmãs que têm mais de um filho, né? E cada um tem o seu nome. E Espírito, que é santo, também é uma característica. Então você está aqui nomeando alguém, ou você está mandando batizar em nome de alguém, mas não foi dado o nome. Não foi dado o nome. Lucas 24 fala, Jesus está falando em seu nome. Então Jesus estava falando, né? Lucas estava escrevendo que Jesus ali abriu o entendimento das Escrituras, mandou eles ensinar, eles pregar a remissão dos pecados, ou o perdão dos pecados em seu nome. E agora, nós que somos unicistas, nós vamos entender um pouquinho mais a importância de Atos 2:38, que é onde nós vamos abrir já em seguida. Mateus 28:19 fala ali, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você vai ver a prática, quer dizer, foi dado um nome, mas não se falou qual é o nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? Não foi dado o nome. Mas a gente vai ver em Atos 2:38, nós vamos ver o nome. Vamos poder ver o nome. Porque Jesus dá uma ordem em Mateus, nesse relato, não fala qual é o nome. Em Lucas 24 já fala qual é o nome. E agora nós vamos ver a prática desse nome ser usado. Atos 2:38 diz assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão, ou depende da tradução, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Só lembrando um pouquinho aqui, para vocês terem em mente, Lucas 24:47, que acabei de ler para vocês, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Atos 2, a gente sabe que é exatamente o quê? Atos 2, a gente sabe que é dia de Pentecostes, quando você começou a pregar o evangelho, quando aconteceu o primeiro batismo, e você vai ver um paralelo aqui. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E a gente lê aqui, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Quando Pedro começa esse versículo, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Lucas 24:47, em seu nome se pregasse o arrependimento. Atos 2:38, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão, ou para remissão dos pecados. Lucas 24:47, e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Atos 2:38 ocorre em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Então você começa a entender um pouquinho do que trata esse nome. Mas nós vamos ver agora
Diz ali, começando por Jerusalém. Em Mateus 28, 19, a gente vê ali, né, a ordem do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, mas no começo desse versículo 19 diz, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome. A gente viu Lucas 24, 47, que fala que esse nome é o seu nome, quando Jesus está falando, é o seu nome. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, em Jerusalém, exatamente o que Jesus disse ali em Lucas 24, 47, fala assim, arrependei-vos, porque é a ordem que Jesus diz, vocês preguem o arrependimento em meu nome, vocês preguem a remissão dos pecados em meu nome, ou o perdão dos pecados em meu nome. Em Atos 2,38 é exatamente o que está acontecendo, Jerusalém, que é o lugar, arrependimento, que é a ordem sendo dada, e perdão dos pecados. Tudo está acontecendo aqui em Atos 2,38, um cumprimento dessas palavras de Jesus. Tá? Mas o mais interessante diz ali, começando por Jerusalém. Então nós vamos ver aqui agora que, na verdade, a igreja bíblica, ela jamais batizou repetindo os títulos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ela só batizou em nome de Jesus. Ela começou em Jerusalém, essa é a ordem aqui, mas depois ela vai passando, né, por diversos lugares conforme o evangelho vai expandindo. Então, nós vamos ver hoje aqui, por exemplo, Atos capítulo 8, versículo 16, quando o evangelho sai de Jerusalém por causa de uma perseguição. Felipe, o evangelista, prega para um lugar chamado Samaria. É interessante, ou Samaria, é interessante que quem registrou Atos dos Apóstolos, Lucas, ele fala exatamente no versículo 8 do capítulo 1, uma passagem muito conhecida, e desculpe, eu gosto de entrar nesses detalhes, às vezes deveria ser mais direto, mas Atos 1:8 diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é exatamente isso, Jerusalém, Judeia, agora nós estamos em Samaria, e a partir do capítulo 8 a gente vai começar a ver o evangelho espalhando para os confins da terra, e nós vamos ver o que os apóstolos faziam. Em Atos capítulo 8, então, versículo 14, diz assim, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, quando o evangelho, alguns anos depois, quando começa a grande perseguição, quando o evangelho chega a Samaria, e os apóstolos Pedro, João chegam lá para ver o que está acontecendo, inclusive para que aqueles irmãos recebessem o Espírito Santo, chegam lá, eles já eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então o evangelho agora vai se espalhando. Qual é o nome que eles usaram? Pai, Filho e Espírito Santo? Não, Jesus, porque é um nome, um só Deus, um só Senhor, tá? Mais para frente, então, agora aqui vai depender da tradução, Atos 10, 48, e eu vou ver até nessa aqui, quando vocês vão olhando 10, 48, deixa eu ver aqui. Pegando algumas traduções da Bíblia que eu quero poder ler para vocês. Deixa eu ver se essa tradução aqui, ela tem o que eu estou procurando em Atos 10, versículo 48. Vou estar lendo para vocês enquanto vou estar mexendo aqui nas páginas. Diz assim,
Atos 10, 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Algumas traduções, que nem essa aqui é a Revista e Corrigida, e esta aqui é a Nova Almeida atualizada, né? Diz assim, versículo 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, também aqui, Cornélio, centurião, foi batizado em nome do Senhor Jesus. Então, quando o evangelho chega para o primeiro gentil, tá? Ele foi batizado em nome do Senhor Jesus. E a igreja, ela continua, avançando, a igreja continua indo para lugares cada vez mais distantes, através da pregação de homens como o apóstolo Paulo e outros. Em Atos 19, ela chega em Atenas, e isso já há alguns anos depois, o apóstolo Paulo, já anunciando o evangelho no mundo pagão, já faz muito tempo, entre os gentios, diz assim, Atos 19, versículo 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E aqui só para vocês entenderem o porquê que nós falamos que é necessário ser batizado com o Espírito Santo. Só revisando uma coisa que eu quero destacar aqui, mas não gastar tempo com isso. Em Atos capítulo 2, versículo 38, fala assim, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Atos 8, eu li ali para vocês no versículo 16 que eles já tinham sido batizados em nome de Jesus Cristo, portanto em água, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E ali naquela passagem, os apóstolos impõem as mãos sobre eles, os que tinham sido batizados, e eles são cheios do Espírito Santo. Aqui em Atos 19, versículo 5, eu li para vocês, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então, você vai ver essa realidade aqui, é que aonde o evangelho ia, o evangelho era arrependimento, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e batismo com o Espírito Santo. Mas hoje eu estou focando sobre a unicidade no momento, a expansão, né? Realmente se utilizou quando você falou nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo. O entendimento daqueles apóstolos era o seguinte: o nome de Deus para a salvação desse único Deus que é pregado de Gênesis a Apocalipse é Jesus Cristo, tá? Jesus, na verdade. O nome para a salvação desse único Deus é Jesus. E a gente vai ver, se o tempo permitir aqui, algumas consequências disso. Mas também em Atos 22, nós vemos mais uma passagem, tá? E essa aqui não é progressão do tempo, mas mostra o que aconteceu com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo aqui está fazendo um discurso em sua defesa, tá? E ele conta o seu testemunho. Ele estava sendo julgado, tá? E ele conta o testemunho dele e diz assim, como ele se converteu. Só para vocês verem que é isso mesmo. Versículo 12. Certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora vi. E ele disse, aí ele vai falando. Versículo 16, Ananias fala com Saulo de Tarso. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. Então, o que está acontecendo aqui? Ele fala assim, você já se arrependeu, agora você é cristão, agora chega a hora da remissão dos pecados, dos teus pecados serem perdoados, dos teus pecados serem lavados. Exatamente aquilo que a gente lê em Lucas capítulo 24,
tá? Diz assim, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? Chamar o nome do Senhor Jesus, clamar o nome de Jesus. Então, como que ele foi batizado? Foi batizado invocando o nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, ele foi batizado em nome do Senhor Jesus. Então, a prática da pregação, do envio, da interpretação do Novo Testamento, tá? Dos textos proféticos e tudo, é que há um só Deus e o nome desse Deus é Jesus Cristo. Aproveitando que estamos ainda no livro de Atos, vai lá para o capítulo 4, versículo 12 é o que nós vamos ler, mas eu vou ler a partir do versículo 10, mas o 12 que é a chave para a gente entender. Diz assim, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estou são ou curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Está falando aqui do Salmo 118, versículo 22, se não me engano. A qual foi posta por cabeça de esquina. E agora, versículo 12, que é o que interessa. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E essa é a ideia, né? Não tem outro nome pelo qual devamos ser salvos. Então, é muito importante você ir entendendo isso, tá? Versículo 43 de Atos 10, se quiser anotar, mas só para ilustrar, né? Quando Cornélio estava para ser batizado em nome do Senhor Jesus, que eu peguei até essa Bíblia aqui para ler para vocês, diz assim, a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Tá? Então, é importante que vocês entendam que o nome de Jeová no Antigo Testamento, tá? Ou melhor, falando assim, Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento. Qual é a diferença? O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que Jesus, que a gente chama de Filho de Deus, né? O Filho de Deus, que se chamava Filho também do homem, mostrando exatamente a sua natureza humana, era exatamente Deus que se fez carne, Deus que veio habitar em nosso meio, o próprio Deus, tá? Que agora estava ali em forma humana, que se revestiu de carne. Tanto é que São João capítulo 1, a gente pode ler alguns versículos aqui, mas eu vou direto ao que interessa. São João 1:1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quem é esse Jesus? Jesus é Deus que se fez carne. Eu só quero aqui explicar um pouquinho quando você fala do verbo de Deus, verbo, palavra, sabedoria, plano. Essa palavra logos, em grego, que é traduzido aqui para verbo, por que foi traduzido para verbo? Porque o verbo é uma palavra masculina, só por isso. Porque por exemplo, se fosse neutro, a palavra seria palavra mesmo, tá? Ou masculino seria palavra mesmo. Porque essa é a ideia, o verbo se fez carne. Por quê? Porque remete a Gênesis 1, que Deus, pela sua palavra, pelo seu verbo, criou todas as coisas.
E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja separação entre as águas do firmamento e tal. E disse Deus, e disse Deus. Esse e disse Deus é exatamente o que se está falando aqui a respeito de Jesus. Por quê? Porque é assim, vou tentar explicar para vocês, sem cair na tentação de entrar em muitos detalhes. Deus, na sua sabedoria, Deus no seu pensamento, Deus no seu plano, se entrou em ação. Por que eu quero dizer entrou em ação? Se manifestou, agiu. Porque Deus, inclusive eu vou ler aqui o versículo 18 até, diz, Deus nunca foi visto, São João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém. Então, Deus ele precisa se manifestar, ele precisa se mostrar. Nós cremos em Deus, mas se Deus não se mostrar, Deus não se manifestar, tá tudo igual, parece que, né? Parece até que Deus não existe. É ateu, ele fala, não, Deus não existe. Por quê? Porque ele nunca viu Deus, ele nunca cheirou Deus, ele nunca apalpou Deus, ele nunca ouviu Deus. Alguns talvez tenham até ouvido, apalpado, cheirado, mas não sabiam que era uma manifestação de Deus. Então, o que acontece? Chega um momento, no tempo em que Deus age, Deus faz alguma coisa, Deus se manifesta, Deus mostra alguma coisa dele. Como que ele mostrou alguma coisa dele? Quando ele falou. E quando ele falou, todas as coisas foram criadas. Agora, quando ele falou com sabedoria. Quando ele falou com autoridade. Quando ele falou com poder. Então, Deus está ali, o quê? Manifestando, se manifestando de alguma coisa. E agora, Deus se manifesta como? Deus se manifesta, como diz assim no versículo 14, essa manifestação de Deus, essa palavra de Deus, esse Deus se tornando uma realidade para nós, tá? No mundo material, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o que aconteceu? Deus se fez carne. Eu sempre gosto de usar aquela, como que eu posso dizer assim, talvez a expressão, né? De Deus se revestir de carne. Deus pegar e colocar uma roupa de carne. Porque este homem que nasceu, esse nenezinho que nasceu, de fato, e é muito importante você entender, era completamente humano, era 100% humano. Tá? Ele tinha todas as características de um ser humano. E não só características, ele verdadeiramente era homem. E um dos motivos pelo fato dele ser verdadeiramente homem era porque ele precisava salvar a gente de verdade. Não sei se estou divagando muito aqui, mas você imagine o seguinte, chega, como alguns naquela época que se chamavam gnósticos criam, que Deus na verdade não se manifestou em carne mesmo, mas sim em espírito. Então estaria um espírito que tinha aparência de carne, que tinha aparência de ser humano, estava lá na cruz e foi crucificado. Pois então a morte dele era um fingimento e, portanto, também ele nos substituir de verdade era fingimento. Então não prestava esse sacrifício. Esse sacrifício era um fingimento. Então, para que ele pudesse, de fato, verdadeiramente, nos substituir, ele precisou ser, de fato, completamente homem, tá? Completamente homem. Eu estou agora tentando lembrar aqui de uma passagem, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, mas a ideia central é essa, ele precisa ser humano de verdade. Tanto é que a Bíblia fala que ele nasceu sob a lei, tá? Ele nasceu de mulher, tá? E é muito importante que você tenha esse entendimento. Então, Jesus, ele possui, o Senhor Jesus, ele possui. Quem é o Senhor Jesus? Vamos mudar um pouquinho assim. O Senhor Jesus é aquele único Deus que agora se fez um ser humano. Então, um ser humano de verdade. Então, ele tem o quê? As mesmas características de um ser humano de verdade.
Então ele nasceu. O ser humano de verdade nasce? Sim, ele nasceu. Ele cresceu em conhecimento e graça, diz a palavra do Senhor. Isso aconteceu? Aconteceu. Um ser humano cresce em conhecimento, cresce em graça. Ele foi tentado, um ser humano é tentado. Deus tem como tentar Deus, fazer Deus começar a suar frio, pensar em pecado? Em pecar? Não tem como, mas um ser humano na sua limitação tem isso. Um ser humano na sua limitação, ele fala assim, olha, eu não sei a hora da vinda, só o Pai sabe. Falando da parte da natureza, como que eu posso dizer assim, divina dele. Então ele tinha exatamente as mesmas características. Ele dormia, ele não conhecia tudo, por isso ele orava, por isso ele ia para o banheiro, né? Por isso ele morreu na cruz do Calvário, porque ele tinha todas essas características humanas. Muito importante você entender isso. E por que ele tinha exatamente todas essas características humanas? Porque ele precisava nos salvar, tá? Ele precisava estar nos substituindo plenamente. E pelo fato dele ser verdadeiramente ser humano, algumas passagens, por exemplo, são importantes. Vamos lá para Colossenses 2, versículo 9, se puder até anotar isso. Diz assim, porque nele, falando de Jesus homem, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Naquele corpo estava toda a plenitude da divindade. Atenção, não era 1/3 da divindade, não era 2/3 da divindade, não era 1/5 da divindade, era toda a plenitude da divindade estava nele, tá? Muito importante você entender isso, tá? Outra passagem, 2 Coríntios 5, 19. Vamos aqui para essa passagem bíblica. 2 Coríntios 5, 19, diz assim: isto é, Deus estava em Cristo. Cristo é a parte humana, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E é interessante então você notar, e é muito importante você compreender essa parte, porque quando a Bíblia fala assim, Pai, Filho, Espírito Santo, você está falando de 3 formas diferentes do mesmo Deus agir. Não se está falando de outro Deus, ou de uma outra parte de Deus, só uma, se eu posso falar assim, uma manifestação de Deus, tá? Tanto é que quando o profeta, ele profetiza em Isaías capítulo 9, quando ele profetiza a respeito daquele que haveria de nascer, né? E uma das características a respeito de Jesus é exatamente isso, ele é predito, né? 9, versículo 6, olha só quem que é esse que haveria de nascer. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. E aqui a gente tem a tradução de Pai da Eternidade, mas também pode traduzir, sem errar nada, é Pai Eterno. Então aquela criança, quem que é? É o Pai Eterno. Quem que é aquela criança? O Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Então, quando se está falando de Jesus, a gente não pode confundir as duas naturezas dele. Então, quando ele lá na cruz falou assim, tenho sede, é normal Deus ter sede? Deus não tem sede, mas a parte humana, o ser humano Jesus,
tinha sede, tá? E tem uma outra passagem aqui sobre ele estar se manifestando em carne, que não é a que eu estou procurando, mas é 1 Timóteo 3, versículo 16. Diz assim: e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Então, quem é Jesus? É Deus se manifestando, esse um Deus que a gente vê um ensinamento completo em toda a Bíblia. Esse um Deus se manifestando em carne. Né? Sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. E por que é mistério? Porque fica difícil a gente explicar como que o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus tão extraordinário, se manifesta em carne. Como que o Deus sem fim se torna finito? O Deus eterno se torna mortal. O Deus que tudo conhece, de repente tem conhecimento limitado. O Deus que tudo pode, agora tem que falar, não, eu só faço o que o Pai me mostra, né? O que o Pai me mostra o que eu devo fazer. Agora, dentro disso, eu quero também, já que a gente está falando agora um pouquinho de quem é o Filho e tal, falar, agora me fugiu o que eu queria falar, mas vamos dar continuidade então ao pensamento. Uma coisa muito importante a respeito de quem é Jesus, né? Eu falei que o verbo, o pensamento de Deus, ou a manifestação de Deus, porque Deus se manifesta de muitas formas, e atenção, não está limitado a uma manifestação por vez, no mesmo lugar. Por exemplo, o mesmo Deus, na mesma igreja, pode estar curando alguém, pode estar usando o outro em profecia, pode estar expulsando o demônio, pode estar dando um dom espiritual para uma pessoa e, além disso ainda, concedendo ao coração de alguém a dádiva de perdoar. Tudo ao mesmo tempo, são múltiplas manifestações desse mesmo Deus no mesmo lugar. Então, quando na Bíblia às vezes até parece, puxa, aqui está um, tem dois, tem três, não é isso, são manifestações do mesmo Deus de diversas formas. Mas vamos lá para São João capítulo 14, já que me fugiu o que eu queria falar aqui. São João 14, porque eu estou meio que improvisando, sabe? São João 14, versículo 6. Diz assim: e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo essa passagem aqui, quem é o Pai? O próprio Jesus está declarando que apesar dele ser um ser humano, na verdade ele é o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora no versículo 9 desse mesmo capítulo, né? Eu vou continuar lendo o versículo 7, perdão, fica mais lógica a coisa aqui. São João 14, 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ora, é interessante notar que São João 1,18, que eu mencionei aqui para vocês hoje, diz assim, São João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. E agora Jesus fala assim, vocês viram, vocês, né? A gente acabou de ler isso aqui, né? Já desde agora o conheceis e o tendes visto, São João 14, 7. São João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, quer dizer, está aqui, mas está lá ao mesmo tempo.
Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. São João 14, continuando. Então, versículo 7, vou ler ele todo de novo. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Versículo 9, disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Então, com quem que Jesus está se identificando aqui? Né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Por que ele está falando isso aqui? Porque, na verdade, Jesus é uma manifestação visível desse Deus invisível. Tá? Essa é a ideia. Então, quem é Jesus? É uma manifestação de Deus em forma humana. Aquele mesmo Deus que a gente leu através da Bíblia, que é um só, que quando se trata de Pai, Filho e Espírito Santo, os apóstolos batizaram no nome dele. Está se tratando do Pai? Está se tratando do Filho? Está se tratando do Espírito Santo? Do nome dele? É Jesus. Esse mesmo Jesus está falando, você viu a mim, você viu o Pai. Né? Você viu a mim, você viu o Pai. Tanto é que também em Hebreus 1, e desculpe assim, se é muito para lá e para cá, mas vai anotando. Escuta por enquanto e depois você vê. Versículo 3, eu vou ler tudo aqui. 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Lembrem-se de São João 1 que eu falei que estava se referindo a Gênesis. Né? A palavra, o verbo, né? É uma manifestação de Deus. Deus está em silêncio, não se move, vou dizer assim, não faz nada, não acontece nada. Ele é eterno, sempre a mesma coisa para nós, né? Mas a gente, criatura finita, mas de repente ele se manifesta, ele entra em ação, como? Através da sua palavra, através da sua sabedoria, através do seu poder. Quem que é essa palavra, sabedoria, poder de Deus? É uma manifestação. Jesus é a maior manifestação de Deus. Então, versículo 2, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Versículo 3 agora, o qual sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Foi traduzido para pessoa, mas o certo, e talvez uma de vocês que está me assistindo, está lendo ali, expressa a imagem do seu ser. Então, quem é Deus? Qual a imagem de Deus? Qual é a manifestação desse Deus invisível que ninguém pode ver, que ninguém enxerga? Qual é a manifestação dele? Qual é a aparência dele? Jesus Cristo. Essa é a ideia aqui, tá? Então, por isso que quando Jesus em São João 14 fala, se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Versículo 9 de São João 14, disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe, que me vê a mim, vê ao Pai. Então, quem é Jesus? Jesus, por um lado, ele é o próprio Pai, só que há um diferencial aí que eu quero que vocês entendam, tá? Para não cometerem erros. Que diferencial é esse? Jesus é Deus em forma humana. Agora, a forma humana, de certa forma, é Deus? Sim, porque é Deus que se fez carne. Mas aquela carne é carne humana, por isso que morreu, por isso que comeu, por isso que tudo. É uma manifestação verdadeira de Deus, mas é um ser humano de verdade. Estão entendendo? Isso é importante vocês entenderem. Muito bem. Agora, por outro lado, olha só, já falamos do Pai aqui, temos falado do Filho, que é Jesus, porque o Filho é aquele que nasceu de Maria, foi gerado. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 1, no versículo 20, e depois eu vou estar aberto a perguntas, que o tempo está voando. Infelizmente até cortou o vídeo antes aqui.
A operadora mandou uma mensagem, cortou o vídeo quando fez isso, mas eu comecei a regravar. Olha só, vamos ler o versículo 18 em diante de Mateus 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Estava grávida de quem? Do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Minha pergunta aqui é, óbvio, quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Ué, mas não era o Pai? Sim, porque é um só Deus que se manifesta de diversas formas, entre as quais como Criador, Pai, como Salvador, Filho, como aquele que está agindo no meio do povo de Deus, está presente na igreja, Espírito Santo. São modos diferentes de Deus agir, de Deus operar. Não são pessoas distintas de Deus. Tá? Tem uma diferença. Quem crê na Trindade, ele crê que tem três pessoas, é um só Deus em três pessoas. Nós não cremos assim. Um único Deus que age de muitas formas. De muitas formas. Mas a gente chama ele de diversas maneiras, através das formas que ele age. Por exemplo, quando a gente está falando, né, no Antigo Testamento do Deus Todo-Poderoso, ele se chamava El Shaddai. É o mesmo Deus, El Shaddai. Quando ele curava, ele era chamado de Rafá, Jeová Rafá. Quando ele é Salvador, que é agora Jesus, porque o nome de Jesus, né, inclusive aqui o versículo 21 de Mateus 1, que a gente estava lendo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, por que Jesus? Porque agora ele está agindo como Salvador. E esse é o nome sobre todos os nomes. Não há dado outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Essa é a ideia aqui. Tá? Então, qual é o Pai agora? O Espírito. Por quê? Porque é o mesmo Deus. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, o que a gente precisa entender, e aí eu vou começar a deixar em aberto, é que Deus, ele age de muitas maneiras diferentes, opera de formas diferentes, de formas maravilhosas, de formas extraordinárias. E na palavra de Deus, ele principalmente no Novo Testamento, ele é conhecido como aquele Deus que é criador, que é Pai. Não é um Deus longe, um Deus que não se importa, que fez a criação e vocês se virem. Não, ele é um Pai. Então ele chama de Pai. Ele é filho por quê? Porque ele se fez carne. Tá? Foi concebido no ventre de Maria. Era um ser humano de verdade. Foi gerado. Então o que aconteceu? Esse Deus Todo-Poderoso fez acontecer um milagre. Maria ficou grávida e gerou uma criança, um ser humano, um filho. Então ele é filho por causa dessas coisas. E outras coisas, como por exemplo, como o Messias, ele também era chamado de filho de Deus. No Antigo Testamento o Messias é chamado de filho de Deus, mas tem vários Messias. Em que eu estou querendo dizer? Messias quer dizer ungido. E os reis do Antigo Testamento eram ungidos, então eles eram Messias. Tá? Eu sei que talvez confunda um pouquinho aqui você, mas é interessante porque o Messias, os reis ungidos, eram chamados de filhos de Deus. Só que esse Messias aqui é o Messias, tá? Tipo, tem muitos reis, mas ele é o rei. Não é só o rei, como ele é o rei dos reis, tá? Então, o Messias. E
a gente vê várias passagens, Lucas 1:31, por exemplo, falando ainda do Espírito Santo como Pai, né? E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. A gente já viu porque esse nome vai salvar. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, será chamado, porque ainda não existia, vai existir depois de gerado. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, ó, o rei ungido, o Messias, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, como Daniel fala, né, o profeta. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Por quê? Porque foi gerado por Deus, tá? Assim como eu gerei, né, em minha esposa, agora do ponto de vista humano, 3 filhos, e ela gerou no ventre dela 3 filhos, assim Deus também fez um milagre acontecer. O tempo está adiantadíssimo. Eu gostaria de abrir então para comentários, perguntas, e se eu conseguir responder à altura, eis-me aqui. Alguma irmã tem uma pergunta? Agora é a hora. Abra o seu microfone, fique à vontade, não tenha vergonha. É muito importante você ter essa liberdade para tirar essa dúvida. Ou algo que você gostaria de poder responder de um jeito mais assertivo, né? Então, se você quer. Senhor Jesus, irmãos e pastor. Paz do Senhor. É muito elucidadora essa palestra, essa mensagem do pastor. Eu tenho um monte de dúvidas, mas acho que eu não vou conseguir tirar, mas assim, não são dúvidas que me levam a descrever, para ter mais embasamento para falar, né? Por exemplo, por que Jesus é conhecido como filho de Davi, pastor? Sim, exatamente, pelo fato dele ser humano. Por que eu estou falando isso? Porque no Antigo Testamento, o Antigo Testamento é uma preparação, todo ele indica Jesus. Todo ele indica Jesus. E quando você vai ver a história do Antigo Testamento, é mais ou menos assim. Deus fez Adão, Adão pecou. Em Gênesis 3,15, Deus fala o seguinte para Eva e para Adão ali. Fala que vai vir um da semente da mulher. Quando fala da semente da mulher, está falando, era a ideia como a gente tem hoje de árvore, né? Cada árvore produz um fruto e lá tem a semente. Então, era o jeito que se descrevia a descendência do corpo humano. Descendente da mulher, quer dizer, vai nascer de uma mulher. Aquele que vai, da descendência da mulher, o que vai acontecer? Vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente. Eu vou até ler aqui Gênesis 3,15, que é mais rápido. Eu até ia ler várias vezes algumas coisas aqui, para ver se eu ganhava tempo. Mas Gênesis 3,15 fala assim, ó. E porém inimizade, Deus falando aqui com a serpente. E porém inimizade entre ti e a tua mulher, e a mulher, perdão, vou ler de novo. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, essa semente, esse descendente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui é a primeira profecia sobre o Messias, sobre o Cristo. Então, o que vai acontecer? Vai pisar a cabeça da serpente e a serpente vai ferir o calcanhar. A gente sabe que Jesus morreu na cruz. Então, se cumpriu, né? Jesus pisou na cabeça da serpente, mas a serpente feriu-lhe o calcanhar. Beleza. Aí a gente vê o transcorrer da história humana, chega o dilúvio, porque o homem peca demais. Dos descendentes de Noé, se destaca um homem que tinha fé muito especial, se chama Abraão. E Abraão, ele recebe uma promessa de Deus, tá? Bastante bonita, em Gênesis 12,
que fala assim, em ti ou em tua semente, olha só, Gênesis 12:2, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e te engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, ou se tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, ó, Adão, descendência da mulher, Abraão, em ti, através de você, Abraão, e a gente sabe que nós somos da fé de Abraão, ele é o pai da fé, serão benditas todas as famílias. Abraão é levado para o Egito, desculpa eu entrar em tantos detalhes, mas eu creio que fica muito claro para todas as pessoas. Vai para o Egito, 430 anos a descendência de Abraão vai para o Egito, passa 430 anos lá, e o que ocorre? Está sem bateria o meu computador aqui. Tá. Aí o que ocorre? Lá eles se multiplicam, voltam para a terra prometida, e Davi é estabelecido, depois de muita coisa que acontece, estabelecido rei. E Deus fala para Davi, através de várias profecias, que ele sempre teria um descendente no trono. Teria sempre um descendente no trono. Vai um pouquinho mais para frente, começam a se fazer profecias a respeito de um descendente em específico, que seria o Messias, que seria o Salvador. E esse um descendente, então, várias profecias a respeito desse descendente. E aí Jesus é descendente físico de Davi. Então, quando você fala Jesus filho de Davi, você está falando de Jesus descendente do rei Davi, aquele que recebeu as promessas, aquele sobre o descendente do qual falam as profecias e indicam quem ele é. Então Jesus é o cumpridor, vou dizer assim, dessas profecias. Tá? Então Jesus, filho de Davi, significa isso. Pelo lado humano, porque ele era um ser humano. Maria existiu de verdade, ela teve pais. José existiu de verdade, ele teve pais e um monte de coisa. Você, tanto pelo lado de José, apesar de José não ter engravidado Maria, quanto pelo lado de Maria, ele é descendente físico de Davi, um ancestral dele, chamado Davi, filho de Jessé. Portanto, ele cumpre essas profecias. Então, Jesus não cai de paraquedas. Além de ser quem ele é o cumpridor das profecias. Tá bom? Então, seria isso. Mais alguma pergunta? Tem que ligar o microfone, né? Glória a Deus, entendi, pastor. Então, Davi, na verdade, ele era descendente de José e não de Maria, né? Vinha da linhagem de José. Humanamente falando. É que o seguinte, também tinha algumas regras de descendência que faria Jesus legalmente descendente de José também. Mas ele é, obviamente, descendente de Maria, mas Maria também era descendente do rei Davi. Perfeito, entendi. Deus abençoe. Amém. Mais alguém tem uma pergunta? Essa é a hora da adoração. Ah, mas eu sou bom demais. Se fosse fazer uma prova, eu um monte de dúvida, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Pastor, enquanto as mulheres estão pensando aí, comenta por favor sobre Atos 7, a visão de Estevão, versículo 50 e pouco. Eu tinha anotado alguma coisa para tentar ser bem conciso. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque a dificuldade é ser conciso. Mas vamos lá para Atos 7, enquanto eu vou procurando aqui, inclusive. Deixa eu ver se eu acho aqui. Atos 7, 55. Mas se vocês têm perguntas também, pensa ou tenha coragem, fala, eu acho que vale muito a pena. Mesmo que o pastor não tenha colocado exatamente isso.
questões referentes à unicidade, mesmo que não tenha sido especificamente falado agora, tá bom? Tá, eu vou ler aqui a partir do versículo 54, que é uma perícope, é um trechinho de Atos 7. Porque aqui o que acontece? Você vê Jesus à direita de Deus. Na verdade, não é à direita de Deus, à direita da glória de Deus, tá? Inclusive, o próprio Senhor Jesus, e agora esqueci em que passagem, mas ele é chamado sendo o resplendor da glória de Deus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Mas o versículo 54 diz assim, de Atos 7. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele, né? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, falando de Jesus, quer dizer, o ser humano, que está em pé à direita de Deus. Tá. Tem aqui várias coisas que a gente precisa entender e que à primeira vista talvez pareça complicado, mas eu vou tentar fazer um resumo, não entrar muito em detalhes, para que fique mais compreensivo para você que está me assistindo. Em resumo, a gente leu hoje várias vezes João 1,18, que fala que ninguém jamais viu a Deus. Tá? Ninguém jamais viu a Deus. Por quê? Porque, na verdade, é exatamente isso. O que ele viu? Ele não viu Deus aqui e Jesus do lado direito de Deus. Eu estou fazendo aqui ao contrário que a minha mão esquerda, porque aí vocês veem, né? Ele não viu Deus e Jesus. O que ele está vendo aqui, tá? Viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus. Quando se fala, isso aqui pode ter dois entendimentos. Estar à direita de Deus é realmente estar do lado direito, tá? Estar do lado direito. Mas a grande pergunta é o seguinte, para mim, assim, para vocês. Se ninguém jamais viu a Deus, se é impossível ver a Deus a não ser uma manifestação de Deus, se os céus e a terra não contêm Deus, tá? O que ele está vendo aqui, na verdade, essa é a grande pergunta. Ninguém jamais viu a Deus. Em 1 Timóteo 6,16, deixa eu ver aqui, só lendo, porque eu quero basear no que eu estou falando aqui. 6,16 diz assim, falando de Deus: aquele que tem ele sua imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Então, ele não está literalmente vendo Deus ali. Você está usando aqui uma figura de linguagem. Tentar explicar aqui que figura de linguagem. Quando eu falo assim do meu copastor, ele é meu braço direito. Vocês imaginam o meu copastor grudado aqui no braço? Agora, alguém que não tem o entendimento dessa figura de linguagem e está lendo um livro religioso daqui não sei quanto tempo e fala assim, ele é o braço direito do pastor Gerson. As pessoas vão pegar e vão entender que eu tenho um braço direito que tem o meu copastor aqui. Mas isso não é verdade. Então, se ninguém jamais viu a Deus, e a Bíblia afirma isso através dos tempos, inclusive foi escrito, 1 Timóteo foi escrito depois dessa passagem aqui, em termos de tempo, tá? Então, você está usando uma figura de linguagem, você está usando um exemplo, uma coisa que expressa uma ideia. O que é isso? Que Jesus, homem, o Filho do homem, estava agora não como um homem comum, mas estava acontecendo exatamente aquilo que aconteceu, deixa eu ver aqui, em Apocalipse. Deixa eu ver onde que está essa passagem de Apocalipse aqui.
Só um momentinho. Meu Deus do céu. Isso. Apocalipse 1:18. Apocalipse 1:17, perdão. 1:17, olha só. E quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, sua mão direita, agora é a mão direita mesmo, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. O que aconteceu aqui? Quando João viu Jesus, ele viu Jesus glorificado. Ele viu aquele Jesus que quando se identifica para João, eu sou o primeiro, eu sou o último. Também antes aqui, versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele está vendo Jesus, ser humano Jesus, agora com o corpo glorificado, com todo o poder, com toda a autoridade, não mais um homem que poderia ser transpassado, morto, que sentiria fome, que sentiria sede, que está limitado, mas é o próprio Jesus como Deus mesmo. Por quê? Porque se Deus enche tudo, se a glória de Deus enche tudo, e ele fala que vi Jesus à direita de Deus, não faz muito sentido falar de geografia, de posição geográfica. Se ninguém nunca viu Deus, também mais para frente ainda, em 1 Timóteo se fala isso, não pode estar falando de posição geográfica. Ele está falando numa figura de linguagem dizendo o seguinte, do jeito que você falava naquela época, Jesus está com todo o poder de Deus. Eu vou ler aqui umas passagens, deixa eu ver se eu deixei anotado em algum lugar aqui, Isaías 48, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Porque a mão direita significa exatamente esse negócio de poder, de autoridade. Não. Deixa eu ver se eu consigo achar. Tenha paciência um pouquinho aqui comigo. 62. Vamos ver se eu consigo achar aqui. No 62. Que eu anotei, mas está muito pequeno. Não. Vamos lá então. Eu vou conseguir ler alguma coisa aqui. Eu anotei quando eu consegui enxergar, gente. 62:8, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Isso. Olha aqui. Isaías 62:8. Jurou o Senhor pela sua mão direita, pelo braço da sua força. Então aqui você está exatamente vendo essa ideia. Mão direita, braço da sua força. É exatamente o poder dele, né? É disso que ele está falando. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui mais uma passagem que fale a esse respeito, só que eu queria que fosse de uma forma mais clara. Não estou conseguindo achar. Mas a ideia é exatamente essa, de mão direita. Tem um salmo que fala assim, Davi lamentando dos tempos bons da vida dele. Eu me lembro nos dias da mão direita do Altíssimo. Quer dizer, o dia em que o poder de Deus estava comigo, a proteção de Deus estava comigo. Então essa é a ideia que você tem aqui. Então quando ele olhou para os céus, cheio do Espírito Santo, viu a Jesus, né? E a glória de Deus ali era exatamente isso, Jesus à direita de Deus. E até seria uma blasfêmia falar isso, porque quem estaria dando autoridade para Deus, se você olhar Jesus à direita de Deus, era Deus, porque o poder de Deus seria Jesus. Então essa passagem aqui não se está falando de dois, se está falando de Jesus realmente sendo aquele que tem o poder de Deus, tá? É essa a ideia. Mais alguma dúvida ou não deu para entender? Se não deu para entender, eu entro em mais alguns detalhes.
Sim, é a única que está falando aqui. Pode falar. É uma dúvida em si. Alguns trinitários que eu conheço, amigas, elas dizem que a diferença entre o jeito que eles compreendem o nosso é só a forma batismal. Mas não é bem assim, né? Porque eles entendem que o pai é diferente do filho, ele acha que o pai antes agia de uma forma, o filho agora no Novo Testamento age de outra forma, mas eles continuam insistindo que o jeito que eles entendem, o que diferencia é isso, é a forma batismal, que eles batizam em nome dos títulos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós batizamos em nome de Jesus. Inclusive tem algumas também que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome de Jesus. Usam tudo assim para se tiver errado de uma forma, tá a outra certa. E isso faz a gente questionar. O jeito que eles entendem é igual ao nosso, ou talvez só continua batizando dessa maneira para não admitir, Não. né, que houve aí em algum... Não? Eles entendem completamente diferente. Eles entendem que Deus tem uma essência. Deus é uma essência, a essência divina. Vou resumir muita coisa, tá? É uma essência divina. Mas que essa essência divina são três. É uma essência divina, mas que tem três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Que esses três são um Deus, mas o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. E nós já cremos diferente. Nós cremos que há um só Deus. Mas esse Deus, ele age, ele se manifesta de formas diferentes. Esse mesmo um Deus, não a pessoa do Pai, mas Deus, ele criou os céus, a terra, gerou o Filho, Jesus, né? Esse mesmo um Deus se manifestou em forma humana. Não é a segunda pessoa da Trindade que veio, que é um só Deus, mas que é a segunda pessoa da Trindade, tá? Que veio. E depois não é a terceira pessoa da Trindade que veio e batizou as pessoas com o Espírito Santo. São formas diferentes de Deus se manifestar. É assim que a gente crê, tá? Por exemplo, vou tentar fazer uma loucurinha aqui. Ó, Gerson, eu me manifestei de uma forma. Me manifestei de duas formas ao mesmo tempo, ó. Quem está vendo, houve um assobio e um estalo. E agora, ó. É uma pessoa, Gerson, se manifestando, fazendo barulhos, de três maneiras diferentes, mas é a mesma pessoa. É o mesmo ser. Entendeu? Então, eles confundem uma manifestação ou uma forma de Deus agir com uma pessoa. Entendeu? E nós não, nós falamos é o mesmo Deus, só que ele age, ele tem esse poder de agir e se manifestar de formas diferentes. Por exemplo, o batismo de Jesus, tem lá Jesus saindo da água, a voz que vem do céu, né? E também uma pomba, né? O Espírito de Deus se manifesta porque o objetivo disso era tudo indicar quem era Jesus, não era manifestar a Trindade, era indicar quem era Jesus. Como? João Batista falou, me foi revelado que aquele sobre quem vira o Espírito Santo, esse é o tal. Só que, uma pergunta séria mesmo, se você vê uma pomba descer sobre alguém, você sempre pensa que é o Espírito Santo? Tem gente que foi batizado com o Espírito Santo, falou em línguas, depois fica em dúvida se realmente foi batizado com o Espírito Santo. Fica em dúvida. João Batista ouviu a voz, viu Jesus, desceu o Espírito Santo, ficou em dúvida e perguntou, és tu mesmo ou vem outro? Então o que acontece? Essas manifestações, o próprio Deus se manifestando em forma de carne,
João Batista entendendo, tu és meu filho, sabe, não é esse camarada aqui. E o Espírito Santo era uma manifestação, eu assobiando, estralando o dedo e batendo aqui ao mesmo tempo. O mesmo Deus pode fazer isso de muitas outras formas ao mesmo tempo. Não quer dizer que é três, é simplesmente uma prova de que aquele ali que ali estava, de fato era o Messias. Era primo de João Batista. Depois ele voltou a ter dúvida. Então não era uma explicação de quem... eu estou me mostrando quem eu sou, no sentido de, olha uma trindade aqui. Não, era Deus se manifestando de três formas diferentes, mas o trinitário entende Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Essa é a diferença. Então eles não abrem mão de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque para eles não é uma questão só de batismo em nome de Jesus, mas é uma questão que eu vejo aqui o Pai, eu vejo aqui o Filho e eu vejo o Espírito Santo. E nós falamos, não, Deus se manifestou como Pai, Deus se manifestou como Filho, Deus se manifestou como Espírito Santo, ele continua sendo Pai, ele continua agora lá na eternidade, o corpo, quem a gente vai ver lá vai ser Jesus, nós vamos ver Jesus na glória, né? Continua sendo Filho, e por outro lado, continua sendo Espírito, e Espírito Santo, porque Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito. Então, Deus vai estar se manifestando de diversas formas, e a gente continua na igreja se manifestando, mas é o mesmo único Deus que eu li para vocês aqui do começo ao final. Não é? E aliás, uma coisa importante aqui que eu quero que vocês entendam, minhas irmãs, isso aqui é importante, é assim, ó. A doutrina da Trindade, ela foi sendo desenvolvida. Ela não, tipo assim, a igreja primitiva não tinha isso. Tanto é que eles tiveram que começar a cunhar termos, tá? Criar nomes que não existiam, como por exemplo esse negócio de pessoas. Não existia esse negócio de pessoa. Não existia esse negócio de uma essência e três pessoas. Não existia, claro, isso aqui agora um pouquinho mais para frente, a epicorese. Tem um monte de detalhes que eles em 1700 anos foram tentando desenvolver para preencher isso, para preencher aquilo. E inclusive até o nome Trindade. A primeira vez que alguém usou o nome Trindade, um tal de Tertuliano, esse Tertuliano não cria, porque a Trindade hoje é assim, três pessoas, um Deus em três pessoas que são coiguais, coeternas, tá? São co-semelhantes, não, são semelhantes em tudo, que concordam em tudo. Isso aqui foi sendo desenvolvido, mas a primeira vez que alguém usou isso, Tertuliano, ele queria assim, ó, Deus Pai era mais importante do que Deus Filho, era maior, mais poderoso. E o Deus Filho, e ele não entendia assim, eu estou falando Deus Filho porque estou usando linguagem trinitária, é maior que o Espírito Santo, por quê? Porque Deus Pai enviou seu Filho, portanto ele tem mais autoridade, tem mais poder, é maior, ele enviou seu Filho. Aí Deus Pai e Deus Filho enviam essa terceira pessoa que é o Deus Espírito Santo, portanto Pai é maior que o Filho e Filho é maior que o Espírito Santo, e seu Pai é maior que o Filho, portanto o Espírito Santo é menor ainda. Era assim que ele entendia. Quer dizer, para o trinitário de hoje, uma baita heresia. A doutrina da Trindade foi sendo desenvolvida com o tempo. Não é uma coisa que, se hoje você pegasse a doutrina da Trindade e levasse para um discípulo de Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele não iria reconhecer aquela doutrina. Tanto é verdade que se você for, e eu até aconselho não estudar, mas se você for estudar isso aí, você vai ver que foi com o tempo que foi sendo desenvolvido. E aí você ouve eles falando, é como se eles sempre crescem assim, mas você não, peraí. O que o camarada falou mesmo? Ele mencionou a palavra Trindade. Então é exatamente como eu estou pensando hoje. Não é. Não é. Né? Então, a gente, na nossa época, viu as coisas mudando. Por exemplo, se eu falo hoje tela. Vamos falar tela. Uma pessoa do ano 1500, ele está pensando aquela
tela que ele usava para pintar com o pincel. E quando eu falo agora tela do meu computador, o conceito é completamente diferente, apesar da tela do meu computador mostrar a imagem. Mas a tela daquela época era um conceito diferente do de hoje. Mudou a ideia. Outra coisa, desculpe falar tanto assim já, mas, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo. Aquário e piscina. Com o tempo, o lugar que tinha aqua, que é água, a gente colocou peixe dentro. E com o tempo, aquilo que se chama piscina, que tinha peixe, a gente coloca a gente dentro, porque nas piscinas quem nada são seres humanos. Com o tempo, o sentido das coisas muda, pode mudar completamente. Então, quando esse camarada Tertuliano primeira vez falou trindade, o significado era completamente diferente. Há um desenvolvimento histórico. Então, nós cremos, a unicidade é o quê? Um único Deus que se revela, que age, que opera de formas diferentes e que até pode ter nomes diferentes conforme ele vai agindo através do tempo. Porém, é o mesmo Deus. Eles creem que é a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. E nós cremos em um único Deus. Eles dizem crer em um Deus só, mas na verdade eles creem em 3 pessoas e a gente não. É unipessoal, é uma pessoa só que se manifesta de formas diferentes. Ponto. Essa é a nossa diferença. Alguma dúvida? É muito mais fácil compreender do nosso jeito do que Se você começar a estudar, você fica com nó. do jeito deles. Fica muito difícil compreender com eles. Não é à toa que eles chamam de mistério da Trindade. Tá? Mais alguém? Eu vou, por causa do nosso horário, falta agora 6 minutos para acabar a nossa segunda hora, mas eu gostaria de aproveitar esse tempinho para orarmos. Uma coisa que eu acho muito importante dos nossos encontros mensais é essa parte de oração. Mas eu quero aproveitar hoje, tenho uma autoridade espiritual maior, nosso vice-presidente, também pastor Gerson, eu gostaria